Olá, meus amigos do nosso canal Leitura de Abelha. Hoje eu trouxe para vocês um livro chamado Nascido do Crime. Quem escreveu é um humorista, nasceu na África do Sul, precisamente em Joanesburgo. O nome dele é Trevor Noah. Ele já se mudou para os Estados Unidos, ele faz bastante sucesso lá, ele tem um programa e um canal da TV chamado Comedy Central. Ele apresenta um programa lá. É daqueles livros que você tem uma leitura rápida. É um texto profundo, mas você tem um desejo de começar e terminar a leitura. Então essa é uma leitura ágil, com uma linguagem coloquial. É engraçado, mas é emocionante ao mesmo tempo. Como eu disse, o Trevor Noah, ele nasceu em Joanesburgo, na África do Sul. A sua mãe era negra e o seu pai suíço-alemão. Por isso que o nome do livro é Nascido do Crime, porque naquela época era um crime que houvessem relacionamentos interraciais e que surgissem pessoas mestiças. Então ele era um fruto do crime. Ele era considerado, lá na África do Sul, usava uma expressão para determinar mestiço, se chamava colored. É importante, para a gente entender essa obra, é importante a gente entender o que foi a África do Sul. Ela foi colonizada pelo Império Britânico e, apesar dela ter terminado com o seu período de colonização aproximadamente em 1910, ela continuou sendo dominada pelo povo britânico. E nesse período de 1910 em diante, existia um regime político chamado de apartheid, que quer dizer separado. Era um regime de segregação racial. Ou seja, apesar dos negros serem maioria, eles não tinham direito a ocupar os mesmos espaços que as pessoas brancas. Eles não podiam trabalhar em determinadas regiões, não poderiam morar em determinadas regiões. Eles viviam praticamente em guetos, não tinham direito à escola, era tudo segregado realmente. Tinha toque de recolher. E sem contar que a África do Sul, ela sofria com um problema, até hoje ela sofre, porque ela é formada por várias tribos. Duas delas são as mais fortes, que é os Zulus e os Xhosas. Por que eu estou contando tudo isso? Nesse clima de quase término do apartheid, que nasce o Trevor Noah. A mãe dele, que se chama Patrice, ela sempre lutou para que seus filhos, o Trevor é o mais velho, mas ela vai ter outros, saiam da situação de pobreza que ela foi submetida. O livro já começa com o termo legal, né, que diz que é crime a união interracial, que é passível de multa, prisão de 5 anos. E ele conta no livro assim: se um homem branco é flagrado tendo um relacionamento com uma mulher negra, esse homem branco, ele só leva um tapinha nas costas, a polícia passa a mão na cabeça dele. Mas se um homem negro era flagrado com uma mulher branca, ele apanhava, ele era preso. Então ele já quer mostrar assim que a lei ela nunca foi igual para todos. Ele mostra também o quanto que a sua mãe foi ousada. O Trevor nasce e é uma coisa assim tão fora da nossa realidade, que a África do Sul ela era dividida em bairros. Então os Coloreds tinham uma escola específica para os Coloreds, um bairro específico para os Coloreds.
No entanto, a mãe negra não poderia morar naquele bairro. E ela usa um recurso de conseguir matriculá-lo numa creche que é para os coloredes. Eles não podiam ser vistos em público, nem ele com o pai, nem ele com a mãe. Então o que a mãe fazia? Ela fez uma amizade com uma vizinha que era branca, e quando eles iam passear, saía a mãe Patrice com essa vizinha e ele ia na frente. Se a polícia parasse, eles automaticamente deduziam que a Patrice, na verdade, era babá do Noah. E ele conta várias formas que a mãe usa para poder educá-lo. Mostra também que lá não existiu uma lógica. Bem, a segregação não tem lógica. Segregação racial é uma questão ilógica. Mas lá era considerado negro, por exemplo, um coreano. Tudo dependia de com quem a África do Sul estava tendo bons relacionamentos comerciais. Então ela decretava mestiço ou negro, ou de acordo com seus interesses comerciais. E ele conta isso de uma forma hilária, por conta dos relacionamentos que ele vai ter na escola. Ele coloca também que é considerado mestiço lá na África do Sul, era considerado mestiço os indianos. A gente fica tentando entender, né? Muito bem. Ele começa a mostrar a importância de uma mãe que ama de fato o filho e faz tudo por ele. Ele começa com uma narração muito engraçada de um episódio que eles estão voltando da igreja, porque a mãe dele era uma pessoa devota. Então ele já faz um paralelo entre a igreja dos pobres e a igreja dos ricos. Eles frequentavam as duas. Gostava mais da igreja dos pobres, que ela era mais divertida, apesar do calor. Por que ele gostava mais? Apesar do culto ser mais longo. Ele gostava porque tinha a comida no final, as possessões demoníacas que o pastor ia curar, e aquilo era muito divertido. Ir para o culto exigia andar num carrinho que eles tinham. E a mãe dele, num determinado dia, num determinado domingo, fala assim: olha, hoje é dia de missa, ao culto, então nós vamos ao culto. E o carro não pegava. Ele falava assim: mamãe, Jesus não quer que a gente vá à igreja hoje. O carro não tá pegando. Aí ela falava assim: não, é o inimigo que não quer. Aí eles foram para a missa, pegaram um transporte ilegal que existia lá. Quando voltam tarde da noite, eles voltam nesse transporte, e quem dominava o transporte naquela época era uma tribo que não combinava com a tribo da mãe do Noah, da Patrice. A mãe do Noah era dos Chozas. E eles começam a perceber que ela é uma mulher que está sozinha com as crianças, e ela começa a ficar com medo de estar à tarde da noite naquela perua, naquele transporte, com medo de morrer. O Noah está quase dormindo e ela fala para ele assim: quando eu falar para você pular, você pula. Só que ele está dormindo, ele não presta atenção. Na hora que eles abrem a porta, na hora que ela abre a porta, o carro está em movimento, ela joga o Noah e o outro irmão e pula do carro em movimento, e os três saem todos ralados. E ele começa a falar que no cinema, quando você assiste um ator pulando de um carro em movimento, ninguém mostra que ele fica todo ralado, todo ferido, que a sua roupa rasga toda, e que na vida real não é nada assim. E que ele sim pode dizer que ele já foi lançado num carro em movimento.
Ele narra isso com uma forma muito ágil. Parece que você está dentro daquele carro, que você está caindo daquele carro junto com a mãe do Noah. Há momentos que você sente vontade de chorar junto com eles, né? Há momentos que você ri da pobreza que eles passam. Por exemplo, é um momento assim emocionante que eles passam um tempo numa miséria tremenda, sem dinheiro, só comendo lagartas. Consegue imaginar? Comer lagartos. Mas ela nunca deixou que eles abandonassem a escola. É muito bonito a forma com que ele elogia, enaltece, valoriza a mãe dele. Há uma passagem nesse livro, porque a mãe dele não se casa com o pai dele. O que ela queria era ter um filho com o pai dele. A mãe dele se casa com uma outra pessoa. E essa pessoa é extremamente violenta, muito violenta. E ela sofre com esse marido. Depois que ela consegue se separar dele, ele fica ameaçando ela. Ela faz muitas queixas na delegacia. Essas queixas são sempre retiradas. E há um momento na história que esse ex-marido atira nela e milagrosamente ela escapa. E ele fala muito sobre isso. O livro ele é enriquecedor. Eu digo para vocês que ele não faz você sentir pena em momento nenhum do Trevor e da sua família, muito pelo contrário. Ele faz você conhecer de uma forma mais profunda a questão da segregação racial. Faz a gente refletir muito sobre as nossas ações e ao mesmo tempo você se diverte com essa leitura. Eu indico. Vocês não vão se arrepender de ler esse livro, Nascido do Crime. E até o nosso próximo Leitura de Abelha, eu conto com vocês. Oi.